Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que temos mais um encontro aqui neste canal, para tratarmos daquilo que é a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Meus amados irmãos, ouvintes, Jesus, quando veio aqui e cumpriu o seu trabalho, o seu ministério, naquilo que era a vontade do Pai, de Deus, ele deixou para nós, em suas atitudes e em suas palavras, exemplos para que hoje nós pudéssemos cumprir. É necessário, é importante que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Paulo falou isso: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em nós temos que, só em nosso viver, transmitir uma mensagem. Sejam nossos imitadores, como eu sou de Cristo, porque Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nossas vidas, as nossas atitudes são as atitudes de Jesus, o nosso comportamento é o comportamento de Jesus. Nós somos cristãos, porque cristãos vem da palavra Cristo. E Cristo é aquilo que Paulo falou: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É interessante que no decorrer de muitos anos eu ouvi uma frase pronta e errada. Quando nós somos cristãos e nós buscamos ver no outro testemunho, vemos falhas, alguém fala assim: não podemos olhar o homem. Não, mas o homem que é nova criatura, nós temos que olhar ele como nova criatura e como aquele que, mesmo com as suas falhas, os seus defeitos, mas eles não são vistos, porque Jesus é aquele que veste com a justificação e com o separado e com o purificar. Então, quando nossas ações, nós somos cristãos, nossas ações não estão condizendo, estão transparecendo outra coisa, transparecendo o velho homem, nós temos que buscar em Deus para que nós possamos acertar, porque nós temos que ser luz no meio das trevas. Pois bem, Jesus deixa um ensino aqui, de que nós não temos que entrar em polêmicas, em comparações, em estatísticas, em coisas inerentes a nós, homens. Quer ver só? Jesus entendeu que os fariseus ouviram, só ouviram, de que ele, Jesus, estava fazendo sinais e batizando mais do que João. Vejam bem aqui, é tão curioso, né? Aquilo que é uma tendência nossa, humana, nosso jeito de ser, comentar as coisas. Quem faz mais, quem trabalha mais, onde é a obra de Deus, onde não é a obra de Deus. Aqui é a obra de Deus, lá não é a obra de Deus. Eu faço, eu aconteço, ele faz mais, ele é mais. Não existe para Jesus essas coisas, são desprezíveis. E ele nem quer estar presente nisso, ele deixa de estar presente nisso, ele se afasta. Tanto que Jesus e João Batista realmente estavam trabalhando naquilo que era pregar o reino dos céus, o arrependimento, confessar os pecados e crer em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando aqueles que criam, eles iam buscar o batismo, que é o testemunho de uma nova criatura. De uma mensagem de que o velho homem passou, mas agora há uma nova criatura, um novo viver com Cristo. Isso incomodou muito os fariseus. Os fariseus sempre estiveram em todo o ministério de Jesus ao redor para trazer polêmicas. E Jesus, certa feita, falou até mesmo quem eram os fariseus, com os saduceus, outro grupo, e o grupo também dos escribas, que eles eram hipócritas. Que eles, a hipocrisia é quando você tem uma aparência, mas você não vive aquilo que você está pregando, só aparência. O conteúdo é aquilo: faça o que eu prego, mas não faça o que eu faço.
Isso é hipocrisia. Eles eram um grupo que pregavam nos zelosos, estavam na sinagoga e eles zelavam pela lei mosaica, a lei de Moisés. Eles se autoestipulavam um grupo, fariseus quer dizer separados, santos, e assim eles pegavam esse significado para auto-se estipular acima de todos, em outro patamar. Parece que hoje não existe esse sentimento humano nos grupos onde nós vivemos como o Evangelho existe. E há grupos que se colocam se auto-estipulam como os únicos e com a patente de ser somente eles santos e separados e que vão viver uma eternidade. Isso não é verdade, isso é uma polêmica que nós temos que deixar, mas nós temos que ter conhecimento, porque nós temos que saber em quem nós vamos nos espelhar para sermos imitadores, para depois nós falarmos que alguém pode imitar as nossas vidas porque nós imitamos a Cristo. E o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele deixa tudo isso. Ele estava fazendo sinais? Estava. Estava batizando? Estava. João Batista também estava. Mas havia até uma inverdade nisso. E Jesus entendeu, porque ele é onisciente, ele tem ciência. Antes que acontecessem essas polêmicas, ele deixa a Judéia. E nessa estatística, o que vinha como comentário era até uma inverdade, não era verdade, porque o versículo 2 diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava, não era Jesus que estava batizando, eram os seus discípulos. Jesus era aquele que estava sendo pregado para que pudesse crer dele e alguém chegasse ao batismo, não é como hoje nós pregamos. Não é Jesus que batiza, nós é que batizamos, não é isso? Levamos as vidas ao batismo, as águas. Mas Jesus é aquele que é o Cordeiro, aquele que é o Salvador, aquele que veio para o resgate do homem, para ser nova criatura. Irmãos, nós estamos envolvidos naquilo que é o nosso sentimento. Nós, como pessoas, não podemos ser pessoas como muitas que amam ouvir das pessoas alguma coisa de alguém e a ouvirem para passar para frente, muitas das vezes com interpretações erradas, com falso testemunho, com inverdades e com desvio daquilo que é a palavra e com aquilo que Jesus nos ensina. Ele deixa. Ele deixa porque para Jesus isso não há nada que venha edificar. Não foi para isso que ele deixou a sua glória, não. Ele veio para salvar, para anunciar o outro reino, o reino dos céus, a eternidade, o escape do homem da morte, para dizer ao homem que nós estávamos condenados à morte, mas ele veio para ser vida, para ser a ressurreição nossa, para trazer ressurreição. Estávamos mortos, hoje em Cristo nós recebemos vidas. Somos ressuscitados da morte do pecado para uma vida com Deus eterna que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Jesus não ia gastar suas energias em discussões vazias, desnecessárias, sem propósito, ou com propósito, sim, do ego humano, da vaidade humana. Nunca, não foi naquele instante, nunca vai ser e não vai ser agora também. Quando nós quisermos estar com o Evangelho autêntico, estivermos no meio de burburinhos, dessas coisas, só em ouvir que está acontecendo, irmãos, fuja, deixe este lugar para trás, porque Jesus não está presente ali. Jesus já foi muito tempo para realizar a sua obra em outro lugar. E Jesus, ele deixa a Judéia e ele diz a palavra que ele vai outra vez para a Galileia. Mas ele buscou um caminho interessante, Samaria. O caminho onde teria que passar por dentro da província de Samaria, porque diz a palavra que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu só vou dar um início agora, por que era necessário Jesus passar por Samaria. Irmãos, havia outros 3 caminhos que Jesus podia muito bem pegar ali e chegar a Galileia, mas ele era necessário passar por Samaria. Agora sim, havia alguma coisa que interessava ao mestre. Agora sim, existia algo que estava na agenda de Jesus, na agenda da eternidade. Estava na vontade do Pai, estava no propósito do Pai, estava naquilo de que era o propósito maior de Deus ter enviado Jesus para ir em resgate de alguém
que fariseu nenhum ia passar por ali para falar com uma mulher samaritana. Porque era uma mulher rejeitada até pelo samaritano, imagine pelos judeus, que teve a sua vida condizia com uma vida que era imoral, estava fora dos parâmetros da lei daquela época. Ela teve 5 maridos e o que ela vivia agora era um amante. Olha só a condição daquela mulher. Samaritanos não falavam com judeus, judeus não falavam com samaritanos. E Jesus, é necessário passar por esse caminho, por quê? Em Samaria ele era judeu. Irmãos, Jesus veio para operar isto. Aquilo que é improvável para nós é provável para Deus. Aquilo que não é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que não está dentro do nosso coração, que é o amor, está no propósito de Deus, que foi o amor que veio para alcançar aquela mulher naquele momento, que era necessário passar, e naquele momento era necessário por uma pessoa que Jesus ia alcançar com as suas palavras, com o seu discurso e com o seu poder e com o seu amor alcançar uma vida que estava esquecida à margem da sociedade daquela época, à margem porque é assim mesmo a discriminação, o não olhar para o necessitado. Jesus veio para olhar não para os predicados de uma pessoa, mas para a necessidade que nós temos, e a nossa necessidade sempre é querer a paz no nosso coração, numa comunhão com Deus que o homem perdeu, vou dizer mais uma vez lá no Jardim do Éden, na queda, quando ele ouviu a mentira, foi enganado pela mentira. E nós não podemos continuar sendo enganados pela mentira. A mentira está aí, em todos os lugares, em todos os cantos, e no nosso meio, no nosso convívio, dentro dos meios onde teria que ter só a verdade. Mas, infelizmente, a mentira ainda impera e muitas das vezes a mentira está nos desvios bíblicos, porque a palavra fala, cuidado com os falsos profetas. Ele não vem vestido de lobo, para que você venha identificar, ele vem vestido, o investimento dele é em cima de ovelha, voz mansa, pregações, bem feitas, bem elaboradas. Irmãos, cuidado. Para isso nós temos Jesus para imitarmos, o exemplo dele. Jesus agora ele vai procurar uma pecadora. E para encerrarmos aqui nesse primeiro ensino de um exemplo de Jesus e que nós temos que estar vivendo esse exemplo, é que ele salvou uma pecadora, salvou uma mulher que ninguém via, mas Jesus viu. Ele deixa o que é desnecessário, ele deixa aquilo que não ia trazer nada daquilo que é dos valores celestiais, dos valores que são compostos e que vêm do amor, mas um amor verdadeiro, um amor de Deus, e dos valores que nós não temos se nós não estivermos em Jesus. Só amamos uns aos outros se nós vivermos o amor de Jesus para com nossa vida, porque se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Lá em João ele escreve essas palavras, e é verdade. Irmãos, ele salvou e fez aquela mulher não somente alvo de ser alcançada pela salvação, mas depois eu posso dizer que ela foi uma missionária, porque ela pegou aquilo que ela recebeu, aquela experiência, aquilo que ela viveu com Cristo, e que ela aceitou, que ela creu, e que Jesus olhou para ela, ela se sentiu acolhida, e que ela nunca ia imaginar que um judeu iria falar com ela. E ela recebe a bênção de Jesus, fala toda a vida dela, toda a verdade que ela precisava, mas com amor, com misericórdia, não condenando, não chamando ela de adjetivo, você é imoral, você é pecadora, você não tem jeito para você. Não. Fariseu não faz isso não, tá? Fariseu não faz isso não. Sacerdote não faz isso não. Escriba não faz isso não. Lá, quando havia um homem que foi assaltado e foi espancado e jogado meio morto no caminho, passou o sacerdote, passou o escriba, passou várias pessoas de conceitos que teriam que,
pelo correto era chegar ali e acudir aquela pessoa. Mas só o bom samaritano chegou ali e foi tirar ele daquele local e dar resgate a ele, recuperar a sua vida. Ele estava meio morto, entre a vida e a morte. Se ele ficasse ali, iria morrer. Mas Jesus foi lá, que representa Jesus, o bom samaritano, foi lá e mostra que nós temos que ir naquele que precisa, que alcança. E olha que eu já senti na pele o que é precisar e ficar à beira nessa situação e não ser acolhido pelo amor daqueles que pregam o amor, mas não fazem viver na sua vida o amor quando precisa. Isso aí eu falo mesmo. Não recebi amor. Por isso, irmãos, hoje, com 54 anos, a minha preocupação é o que eu não fui cristão. Em toda a minha caminhada, onde eu falei que fui cristão, e não agi como desta forma, agora eu quero fazer um novo propósito. Pregar o amor, viver o amor, e não é fácil não. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. E depois falar, sede, pode me imitar, meus irmãos. Como eu sou imitador de Cristo, o meu Salvador. Fique com essa palavra, medite nela, deixe Deus agir mais ainda e pegue esse exemplo. Onde houver polêmicas, onde houver estatística, onde houver alguém que está auto se proclamando exclusivos, separados, santos, em outro patamar, e auto se colocando numa situação que não precisa mais de ninguém e que os outros todos estão numa situação estão melhores do que todos. Irmãos, fuja disso, hein? Isso não agrada a Deus não, hein? Jesus não está presente nisso não. Pode estar até sendo pregado a lei de Moisés, os mandamentos, os zelosos, tudo. E eu vou te dar um exemplo de um fariseu, que a Bíblia mostra que Jesus veio ao encontro dele por misericórdia e salvou ele. Mas foi um fariseu perigoso que maltratou muitos os imitadores de Cristo, os discípulos da época. Ele consentiu até na morte de um diácono Estevão, Saulo, que depois foi Paulo. Muito temos que tratar aqui ainda, né, meus irmãos, sobre isso. Apenas um exemplo deixei hoje. E no próximo encontro nosso, nós vamos continuar aqui, falando de mais exemplos de Cristo, para que nós possamos ser seus imitadores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, oramos e pedimos, confirma a Tua palavra em nossos corações e nos corações daqueles que são os ouvintes. Fique conosco no decorrer de todos os dias, de todos os momentos, nos faças fortes nas nossas fraquezas. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero aqui encerrar cumprimentando a todos com a paz maravilhosa do Senhor Jesus. Amém.